Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada aí por você que tem se inscrevido no nosso canal, nos ajudado aí, porque cada inscrição, cada curtida, cada compartilhamento, comentários, quando você se inscreve, você também ativa aí a notificação, você está colaborando para o crescimento do nosso trabalho, do nosso ministério. O canal Maricélia, glória a Deus, aleluia. A gente acabou de completar 500 inscritos. Eu não sei quando você for visualizar esse audiobook, quantos inscritos nós vamos ter, mas até o presente momento que estamos aqui narrando esse audiobook, nós acabamos de completar 500 inscritos para a honra e glória do nome do Senhor. São mais de 500 pessoas aí acessando nossos conteúdos cristãos. Nosso trabalho ele é todo voltado para o reino de Deus, para a oração, para o devocional. E o nosso livro ele também vira uma ferramenta missionária. Quando você compartilha um conteúdo cristão, você também torna-se um missionário. E pode ter certeza que Deus também tem uma recompensa para a sua vida, viu? Então vamos aí à continuação do nosso audiobook. Nós paramos na página 109 desse livro. Estamos no capítulo 4, falando sobre a doutrina da salvação em relação a Israel. Então a gente vai continuar aqui. Nós paramos na parte 4, que fala sobre a misericórdia de Deus e o endurecimento de Faraó. Capítulo 9 de Romanos, verso 14, versículo 14 ao 18. Vamos continuar aqui a leitura. No versículo 14, é levantada uma questão. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Seria Deus injusto condenando aqueles que o rejeitaram? Seria injusta a eleição de Isaac e não Israel? E não Ismael? Vamos voltar aqui. Seria injusta a eleição de Isaac e não Ismael? É preciso lembrar que a eleição divina não depende de obras humanas, porque Deus é soberano, livre e justo nas suas obras. Sua presciência o capacita a estar acima das limitações naturais e intelectuais dos homens. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Ele pode ver muito mais além. Esses atributos qualitativos de Deus não demonstrados esses qualitativos. Vamos voltar aqui, gente. Aí que começa a passar moto, começa a moto ficar acelerando na frente da minha casa, e aquela coisa intensa, isso me desconcentra, né? É aquilo que eu sempre falo com vocês. A gente vê que isso aqui é esse audiobook está sendo assim, uma ferramenta de batalha espiritual, porque tem trazido muito despertamento. E a gente sabe que isso aqui é algo espiritual, né? Porque é só a gente começar a leitura, começa barulho, né? Eu gosto muito de fazer essa narração de madrugada, e principalmente quando o tempo está fresquinho, está chovendo, porque aí a gente tem quase 100% de certeza que quase não vai passar carro, ninguém na rua, porque chovendo fica mais tranquilo para mim fazer a narração, mas nem sempre dá para a gente fazer isso, né, gente? Mas vamos continuar aqui. Meu Deus, só Jesus. Vamos continuar. Seria injusta a eleição de Isaac e não Ismael? É preciso lembrar que a eleição divina não depende de obras humanas, porque Deus é soberano, livre e justo nas suas obras. Sua presciência o capacita a estar acima das limitações humanas e intelectuais dos homens. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Ele pode ser muito mais além. Esses atributos qualitativos de Deus são demonstrados nos versículos 15 a 17. Primeiro, não tem problema que a gente está repetindo não, tá, gente? Porque a repetição ela é didática. Eu sempre falo isso aqui. Paulo lembra as palavras de Deus a Moisés. Compadecer-me-ei de quem
me compadecer. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Duas das características da soberania são a justiça e a misericórdia. Entende-se que as decisões e ações divinas são baseadas nestas características, porque Deus sabe com quem pode usar de misericórdia ou de juízo. Foi o caso de Faraó. Deus conhecia o coração de Faraó, e por conhecê-lo completamente, é que podia rejeitá-lo. Parte 5 agora. Resposta à objeção levantada contra a livre escolha de Deus. Carta aos Romanos, capítulo 9, verso 19 a 29. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Portanto, quem resiste à sua vontade? Neste versículo, Paulo levanta a possível objeção do homem à soberania divina de fazer ou não fazer qualquer coisa que lhe convier. Essa objeção seria feita ao fato do endurecimento do coração de Faraó. Na verdade, o coração de Faraó foi endurecido pela sua própria ação. No hebraico, a palavra endurecer é azakpiel, e significa tornou duro, rígido. Faraó havia contribuído para esse endurecimento, por isso Deus endureceu o coração de Faraó, baseado na sua perfeita justiça. Tal objeção torna-se imprópria quando o homem conhece realmente a Deus. Ele pode realizar a sua vontade independente do homem. Subponto 1. Que é o homem para replicar a Deus. Vamos aí para o versículo 20, né, do capítulo 9 de Romanos. Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Em outras palavras, se o homem quer discutir as ações de Deus, deveria colocar-se na perspectiva de Deus. Nossa ótica é limitada e parcial, mas Deus vê através de todos os séculos sem fim. O versículo 20 continua. Porventura a coisa formada dirá ao que o formou, por que me fizeste assim? Entende-se que Deus, como soberano criador, tem todo o direito sobre as coisas criadas. É uma prerrogativa de Deus proceder de acordo com a sua vontade, mas ele só procede com justiça. Subponto 2. O homem é a argila nas mãos do oleiro. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso de honra e outro para desonra? Paulo ilustra a argila nas mãos do oleiro. Note que o barro é inerte e inconsciente, e não tem poder algum em si mesmo. É o oleiro quem movimenta o barro e o modelo como quiser. Aqui está a palavra modelo mesmo, né? Mas eu acho que seria o correto modela. Sei lá, mas vamos voltar aqui para a gente entender melhor. É o oleiro quem movimenta o barro e o modelo como quiser. O barro modelado e feito um vaso não poderá dizer ao oleiro, por que me fizeste assim? Nem tampouco dirá, eu quero ser esse ou aquele vaso. Terá de aceitar a sua própria condição. Portanto, Deus tem direito de fazer vasos de honra ou de desonra, mas só o faz segundo a sua presciência. A figura do oleiro ilustrada por Paulo tem por objetivo mostrar a soberania, livre de implicações alheias, para dar a forma que quiser com o barro nas suas mãos. Deus tem total liberdade para fazer o que bem quiser com o homem. Mas, repitamos, ele só faz o que é justo. Subponto 3. A massa que desaponta o oleiro. Vamos agora para o capítulo 9, versículo 22. Neste versículo entendemos que às vezes a massa desaponta a expectativa do oleiro. Israel é um exemplo desse fato.
A massa na mão do oleiro pode se quebrar e o trabalho não ser completado. Assim, a grande lição que aprendemos é que ele pode salvar uns e condenar outros, mas só condena os que rejeitam a salvação. O texto diz que Deus suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Subentende-se que os vasos da ira são feitos pelo mesmo oleiro que faz os vasos da justiça. É preciso entender que Deus não criou nada e ninguém para o mal e para a destruição, mas sim para a sua glória. Aos vasos da ira, antes de serem da ira, é-lhes oferecido a salvação. Uma vez que se tornaram vasos da ira, não resta dúvida que cabe ao oleiro destruí-los ou condená-los. Pode-se então compreender que a paciência de Deus para com os rebeldes tem dupla finalidade. Primeiro, sua paciência pode representar uma oportunidade de salvação. Em lugar de destruir o culpado, ele pode conduzi-lo ao arrependimento e à salvação. Sempre há possibilidade de aproveitamento para a massa rebelde. Somente depois que ela estiver realmente imprestável é que o oleiro a abandona. A expressão vasos de ira refere-se ao fato de que aqueles vasos que prestam apenas para o mal se tornam condenados à manifestação da ira divina. Franz Lerch escreveu: a ira de Deus é sua reação de condenação. Relação em condenação em relação ao pecado e seu poder, a expressão de seu julgamento. Subponto 4. Vasos de ira e vasos de misericórdia. Capítulo 9 de Romanos, verso 23. Vasos de misericórdia, assim como Deus tem suportado com paciência os vasos de ira, os quais correspondem a vasos de desonra, entende-se que, a despeito de serem objeto do juízo divino, Deus lhes dá oportunidade para arrependimento. Portanto, por outro lado, se os vasos de ira se reservam para a manifestação da justiça de Deus, os vasos de misericórdia são objeto da graça de Deus e se reservam para a manifestação da glória de Deus. Significa que os vasos de misericórdia estão destinados a participarem da glória que foi preparada para eles. A palavra preparados dentro da frase no grego é preustemasen, que significa preparou de antemão. Agora é o capítulo 9, verso 24 de Romanos. Os quais somos nós, isto é, independente de ser judeu ou gentil, todos recebemos a vocação à graça de Deus. Subponto 5. Outros vasos são outro povo. Capítulo 9, verso 25 e 26. Gente, é muito importante vocês irem anotando essas referências, porque vocês vão poder estar comparando, conferindo direitinho o que eu estou lendo aqui do livro com o que a palavra do Senhor também fala. Até para você estar vendo, comparando o comentário do Elianai Cabral, fazendo aí o objeto de estudo de vocês, viu? Nós vamos aqui agora, vamos repetir, né? Porque a repetição também é didática. Os quais somos nós, isto é, independente de ser judeu ou gentil, todos recebemos a vocação à graça de Deus. Subponto 5, outros vasos são outro povo. Paulo cita o profeta Oséias, que se referiu aos gentios, ainda que falasse aos judeus idólatras e rebeldes, e diz: clamarei, povo meu, ao que não era a meu povo, e amada a que não era amada. Identificado como povo de Deus era Israel. Porém, uma vez que esse povo se torna duro e incrédulo, Deus mesmo diz através do profeta que tem direito de chamar seu povo. A outro que não seja judeu por causa do pecado do judeu.
O profeta Oséias referia-se aos gentios, o outro povo que não era seu povo. Paulo utiliza a mesma profecia para argumentar sua tese de que todos os que lhe obedecem e fazem sua vontade, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Subponto 6. A salvação do remanescente judeu. Agora versículo 27 a 29 do capítulo 9 de Romanos. Paulo agora faz referência a Israel para mostrar que a soberana vontade de Deus em sua justiça rejeitará os infiéis, ainda que salve o chamado remanescente, isto é, um grupo especial de judeus fiéis. Entretanto, Paulo cita esta escritura lembrando que, na manifestação do juízo divino sobre Sodoma e Gomorra, Deus salvou, ainda assim, 4 almas que escaparam do fogo. Entende-se que Deus é justo em seus juízos, mas é grande em misericórdia. Assim como a Bíblia atesta a rejeição de Israel, também atesta a chamada dos gentios. O que Paulo quer fazer valer em sua argumentação é que Deus chama e vocaciona os gentios à salvação em qualquer lugar ou situação. Agora a parte 6. A justiça pela fé. Carta aos Romanos, capítulo 9, verso 30 ao 33. Nestes versículos, aprendemos que Deus escolhe ou rejeita mediante a liberdade que o homem tem de aceitar ou não a justiça de Deus demonstrada. Os gentios que não buscavam a justiça alcançavam a justiça. Em outras palavras, Paulo quer dizer que se os judeus, tendo a lei, não puderam cumpri-la legalmente, os gentios, não tendo a lei e nem a conhecendo, alcançaram a justiça através da fé. Os gentios não alcançaram a justiça só porque Deus tinha o poder de fazer valer sua soberania, mas alcançaram-na pela fé em Cristo. O objeto da fé dos gentios foi Cristo. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Se Deus estabeleceu a justiça legal e Israel não pôde cumpri-la, quanto mais a justiça de Cristo é mediante a fé. Romanos 3, 22. Se os judeus pudessem alcançar a salvação pela justiça legalista, talvez baseasse a salvação em seus próprios méritos e seria a razão de orgulho, sem dar direito a outros. Mas como nenhum judeu teve condição de cumprir a lei, Deus instituiu uma nova perspectiva para a salvação através dos méritos de Jesus Cristo. Porque não foi feita pela fé, mas como que pelas obras da lei. Não há o que discutir nesse fato, visto que está mais que entendido que a salvação é pela fé. Porém, a continuação do texto diz: tropeçaram na pedra de tropeço, a qual refere-se a Jesus. Isaías 28, 16, 1 Pedro 2, 6 e 8. O sentido da expressão pedra de tropeço é o de barreira, impedimento ou escândalo. Cristo se tornou para o pensamento judeu um tropeço, pois imaginavam eles que seu caminho era claro e certo. Entretanto, para os que o aceitaram e o reconheceram, ele é a pedra de esquina, ou a pedra angular da sua igreja. 1 Pedro, capítulo 2, verso 4, 6 e 7. Nós vamos agora para a parte 8. A rejeição de Israel. Agora o plano de estudo vai se basear na carta aos Romanos, capítulo 10, verso 1 a 21. 1 a 21. No estudo do capítulo 9, o apóstolo Paulo, usando uma linguagem objetiva, põe em relevo a vontade divina e a vontade humana no que diz respeito à salvação.
Ele destaca a soberania divina para eleger ou reprovar, independente do homem. Entretanto, esse mesmo Deus soberano, livre para fazer e desfazer, eleger ou rejeitar, criou o homem à sua imagem e semelhança, dando-lhe o livre-arbítrio, isto é, a liberdade de escolha. Pela obra expiatória de Cristo, todos os seres humanos, sem acepção de pessoas, de credo ou raça, têm direito à salvação em Cristo. Porém, o ser humano deve ser responsável por sua própria escolha. Por isso, o Evangelho deve ser preparado e pregado a todas as gentes. Já aprendemos que a salvação está condicionada à fé, e cada pessoa é responsável pela sua própria escolha. Nesta parte do estudo, o apóstolo Paulo põe o judeu frente ao gentio e mostra o seu evangelho contrastando o pensamento judeu. A essência da pregação de Paulo era fé, justiça, e a essência doutrinária judaica é lei e justiça. Em outras palavras, a salvação do judeu está implícita a submissão ao novo pacto, fé e justiça. Romanos 5:1. Subponto 1. O anelo de Paulo pela salvação de Israel. Agora vamos para o capítulo 10, verso 1 ao 5. Paulo expressa mais uma vez o sentimento pátrio, desejando a salvação de sua gente. Ainda que era conhecido como o apóstolo dos gentios, Paulo orava incessantemente pela salvação de seu povo de sangue. Acima de tudo, ele compreendia o plano divino para com Israel, como nação e povo. Israel perdia a primazia por um pouco de tempo, mas o tratamento seria individual. Cada judeu, tanto quanto cada gentio, tem o direito à salvação. Pela lei, ninguém se podia salvar. Por isso Jesus cumpriu toda a lei por nós, abrindo um novo e vivo caminho, o caminho da fé em Cristo. Agora é capítulo 10, verso 2 a 5. Nestes versículos vemos os judeus buscando a justificação pela fé, mas falharam nisso e perderam, pela sua rejeição, a justiça revelada na pessoa de Jesus Cristo. No versículo 4, vemos que o fim da lei é Cristo. Isto significa dizer que Cristo pôs fim à lei como método de salvação. Por que Cristo é o fim da lei? Porque a lei testifica da fé como o caminho da justiça. Paulo cita Moisés. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Nesta escritura, Paulo não só cita um texto do Antigo Testamento, como reafirma o fato de que o cumprimento total da lei absorve da pena da lei e conduz à vida. Entende-se, entretanto, que se o homem pudesse cumprir todas as exigências da lei, a justiça legalista resolveria o problema. Porém, a Bíblia diz: não há um justo, nenhum sequer. Romanos capítulo 3, verso 10. Glória a Deus, né? Então, gente, a gente vai dar outra pausa aqui. Quero agradecer você que ficou comigo até agora. Deus abençoe a sua vida. Deus venha bradar aí na sua família. Mais uma vez, não se esqueça, gente, de compartilhar o nosso conteúdo. Indica aí o nosso conteúdo para mais alguém, né? Porque você também vai estar abençoando o seu próprio ministério quando você faz isso, viu? Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo audiobook, em nome de Jesus.